Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 23 de Kislev, 5783. Estamos no dia 17 de dezembro do ano 2022. À tarde com a Torá, trazendo a porção, a parashá semanal da Torá, mais as leituras diárias. Hoje nós estamos no 7º dia da semana, o sagrado dia do Shabbat. Então, hoje, por ser o 7º dia, é a conclusão da parashá da semana. A parashá da semana é Vayeshve, e ele se estabeleceu, falando sobre o retorno de Yaakov para a terra prometida, Canaã. E assim, a intenção de Yaakov era se estabelecer em paz harmoniosa. E, nesse sentido, nós vemos aí o conflito que foi gerado entre José e os seus irmãos, com exceção de Beniamim. E nesse sentido... Desculpa, gente. E nesse sentido aí, o conflito acabou gerando que os irmãos de Iosif acabaram vendendo, como escravo para o Egito, Sem eles saberem, eles estavam praticando de fato um ato profético, mas, sem sombra de dúvidas, cada um também estava respondendo pelas suas ações, E esse é o tema central que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração e o líder da nossa geração, realmente traz a respeito do poder da ação. Então não restam dúvidas. Os planos do Eterno, eles serão executados como sempre o foram, mas cada um responde, sem sombra de dúvidas, também com referência às suas ações. E dentro desse aspecto aí, amados, o que nós temos para nós são lições para aprendermos de fato o que é que Deus quer de cada um de nós e como que nós podemos de fato responder realmente à vontade divina. Então, os nossos erros e acertos trazem para nós exatamente o quê? Aprendizado, E nesse aprendizado é onde que nós vamos aí, sem sombra de dúvidas, aperfeiçoando o nosso caminhar. Então, hoje nós teremos a nossa conclusão da nossa parashá da semana, Vayeshve, e ele se estabeleceu. A nossa prece de hoje para o Brasil e para o povo brasileiro, diante das circunstâncias vividas aqui, nesses últimos 40 e poucos dias, em que realmente querem deformar completamente o nosso país e trazer um jugo muito pesado sobre o nosso povo. Então nós, como Benei Noach, entre as nações, no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, a finalidade é trazermos luz no meio a essa questão sombria que paira sobre a nossa nação. A nossa missão é trazer realmente esperança, onde as esperanças estão cada vez mais minguando e se tornando, em certos aspectos, para alguns, até mesmo extintas, Precisamos ser aí uma presença divina, presença de Deus, onde as pessoas estão começando a perder a confiança em Deus, outras já nem falam mais com referência a Deus, e é importante nós termos esse norte às pessoas, que realmente Deus sabe o que faz, e o aprendizado que Deus tem para cada um, por pior que seja a situação, é que Ele sempre tem o melhor para nós, é que nós precisamos compreender as mensagens divinas, E Iosif disse ao copeiro, nós vamos ver daqui a pouco ele interpretando o sonho do copeiro, aquele que servia a taça de vinho ao rei, que foi preso injustamente. E Iosif disse a ele: eu também fui preso inocentemente, fui vendido inocentemente como escravo, e estou aqui no calabouço com você também inocentemente como você, Mas em tudo Deus tem
aprendizados, lições. Para qual finalidade? Que nós sejamos melhores do que ontem. Às vezes, nós não compreendemos o recado de Deus quando ele vem de forma suave, tranquila. Então, às vezes, precisam de trovoadas, relâmpagos, né, raios, né, o estremecer do rimbobar, realmente, dos trovões que fazem a terra, janelas e portas estremecerem. Porque nós não compreendemos quando Deus nos fala de forma suave. Então precisa das trovoadas, das tempestades, para que cheguemos mais próximos de Deus, para compreendermos as suas mensagens. Então, o Salmo de número 11, para o Brasil e para o nosso povo brasileiro, ela vem dentro desta visão, sem sombra de dúvidas, onde nós temos aí, né, que Deus de fato não abandonou o mundo, o ser humano, à sua própria sorte, mas que Deus tem os seus propósitos em tudo, né? Vejam bem que Deus, ele inclusive, ele dá até a possibilidade para que o perverso, ele possa agir realmente durante a sua existência aqui, com atos de bondade, de caridade. E ele pode até fazer atos de bondade e caridade, o perverso e o iníquo. E ele é abençoado por isso, mas não significa que ele vai herdar a vida eterna, entendeu? Não é porque ele fez alguma coisa boa, né? O perverso, que na sua maior parte da sua existência, ele é contra tudo aquilo que se refere a Deus e aos seus mandamentos. De vez em quando eles o perverso tem aqueles relampejos, né, de bondade, e por esses relampejos de bondade são agraciados, mas a sua essência continua sendo má, perversa, e não restam dúvidas que ele vai responder por isso e não merecerá realmente as recompensas do mundo vindouro. Então, se assim Deus abre a possibilidade para o perverso, quanto mais ainda para aqueles que se refugiam nele, buscam nele, né, elevar o seu clamor, a sua fé, a sua confiança, o que Deus não fará por aqueles que o buscam. Então, por isso, a nossa prece de hoje, para o Brasil e para o povo brasileiro, para que de fato o tapete vermelho não seja estendido em nossa nação e nem esse jugo pesado sobre nós e o nosso povo. Então a prece de número 11 diz assim dos Salmos. Ao mestre do canto, um salmo de David. No eterno eu me refugio. Como me poderão dizer, foge para a montanha como um pássaro perseguido? Vede que os ímpios vergam seus arcos e posicionam suas setas para das sombras dispará-las contra os íntegros. Quando destruídos são seus alicerces, o que poderia o justo fazer? O Eterno, de seu sagrado templo, de seu trono celeste, perscruta, e seus olhos veem. Seu mirar analisa os homens. O Eterno protege o justo, mas o malvado e o injusto ele rejeita. Sobre os perversos faz chover fogo e enxofre. Uma incandescente rajada será a sua porção. Pois justo é o Eterno, que ama a retidão, e os puros contemplarão sua face. Que esta prece alcance cada coração de cada brasileiro, principalmente daqueles que estão buscando refúgio verdadeiro em Deus, que está acima de tudo e de todos. Que realmente o clamor seja cada vez mais forte para Deus e que juntos possamos contemplar a face de Deus e vermos a recompensa dos ímpios e dos perversos, porque Deus rejeita os ímpios e os perversos. Por isso que o nosso povo e a nossa nação tenha o favor divino para conquistar a bênção, a vitória, e que possamos continuar tendo liberdade, consciência de Deus,
consciência de família e liberdade, pois Deus nos concedeu isso desde o princípio. Que sejam estas bênçãos para conosco e toda a nossa nação. Amém e amém. Ok? Estamos na antivéspera, né, de Hanukkah. Então, ao pôr do sol de hoje, até o pôr do sol de amanhã, é véspera de Hanukkah. E ao pôr do sol de amanhã, domingo, dia 18 de dezembro, então nós entraremos na primeira noite de Hanukkah. E vamos até o pôr do sol da segunda-feira do dia 26. No próximo domingo, ou seja, amanhã, né, teremos a primeira noite de Hanukkah e o acendimento da primeira vela, da primeira chama de Hanukkah. No outro domingo, dia 25 de dezembro, nós teremos, sem sombra de dúvidas, a oitava noite de Hanukkah, onde vamos acender, então, a oitava vela, a oitava chama de Hanukkah, celebrando o grande milagre de Hanukkah. Lembrando que a festividade de Hanukkah, a festividade das luzes, não tem absolutamente nada a ver com o Natal. O Natal foi uma invenção, né, que vem desde os dias lá dos concílios de Nicéia, Constantino e Companhia Limitada, né, onde mais uma vez eles colocaram uma festa pagã nas proximidades da festividade de Hanukkah para confundir as pessoas, para não olharem para os céus e contemplarem a verdade. Então a festividade de Hanukkah, que é a festa das luzes, e também pode ser chamada de festa da dedicação, porque depois da purificação em que os gregos e sírios, os seleucidas, com a sua prática helenística, tentando fazer com que o povo judeu, né, perdesse a consciência do Deus único, a consciência de família e a consciência de liberdade. Eles tentaram fazer no início que perdesse a consciência de Deus. Depois fizeram e tentaram fazer que perdessem a consciência família. E como eles não conseguiram nenhum dos dois, então eles vieram exatamente com a pressão, opressão, perseguição, prisões e mortes, realmente contra o povo judeu, porque não conseguiram fazê-los escravos da sua idolatria e da sua vã cultura grega e dos sírios. Ou seja, dessa forma eles não conseguiram fazer com que os judeus assimilassem como nação inteira, né, realmente as práticas idólatras e das suas libertinagens. E, na sua essência, a maior parte do povo judeu continuou conectado com a consciência no único Deus, a consciência de família e a consciência de liberdade. E aí, sem sombra de dúvidas, né, houve guerra. E numa guerra, amados, não tem como. Guerra é guerra. Morre inocentes, morre quem deveria morrer. É uma guerra. Então, desde o princípio, essa é uma realidade. O povo judeu, nesses dias, como em outras guerras, também tiveram as suas baixas. Infelizmente tiveram. É uma guerra. Mas a essência da vitória é realmente o mal ser vencido pelo bem. As trevas serem vencidas pela luz. O forte ser vencido pelos mais fracos. Por que os mais fracos venceram os mais fortes? Porque se refugiaram em Deus, confiaram em Deus. Porque os poucos foram vencedores sobre os muitos, que representam os fortes e os muitos, o grande exército grego-sírio, fortemente equipado, muito bem preparado para a guerra. E a família dos Macabeus, que era uma família de sacerdotes, não estavam devidamente adestrados para batalhas, mas tiveram que tomar uma decisão. Tiveram que encabeçar realmente uma guerra para que o povo judeu, na sua essência, não fossem extirpados, eliminados.
e através da assimilação perdessem a sua verdadeira identidade. Então a família dos Macabeus, a família de sacerdotes, conseguiram reunir poucos, em torno, no máximo, de 12.000 homens para a batalha, enquanto que o exército grego e sírio, os Seleucidas, eles tinham em torno de 40.000 soldados no seu exército, fortemente armados, fortemente preparados para a batalha contra quem quer que fosse os seus inimigos. Então eles tinham a certeza de prevalecerem e de vencerem. Mas eles esqueceram de um pequeno detalhe. O povo judeu, a sua força não vem deles mesmos. A força vem de Deus. A confiança do povo em Deus é o seu norte. E Deus habilita, possibilita, e Ele prepara os seus para a peleja. E então Deus preparou o seu pequeno exército para prevalecer contra o grande exército grego-sírio. E foram vencedores. E aí então, realmente os macabeus precisaram fazer a purificação do templo, porque os gregos e sírios, eles violaram o templo de Jerusalém, o segundo templo. Eles violaram o altar de santidade de Deus, colocando ali no altar realmente um ídolo, bem como também sacrificando um animal impuro, o porco, no altar. As ânforas que eram separados pelos corraninhos, sacerdotes, azeites especiais preparados para poder manter acesa todas as noites as luzes da menorá, eles entraram no depósito, violaram o lacre, os lacres das ânforas. Eles sabiam muito bem que um idólatra, ao tocar nas ânforas, ele já tornava o azeite impuro. E ao violarem os lacres, tornaram mais impuro ainda os azeites. Eles não precisavam fazer mais nada. Só no tocar das ânforas. E por terem violado os lacres, eles já impurificaram o azeite. Mas eles não fizeram mais nada. Eles deixaram ali, daquele jeito. Por quê? Porque se os corraninhos, os sacerdotes, utilizassem aquele azeite daquelas ânforas violadas, então eles teriam realmente do que acusar os sacerdotes, que a sua adoração a Deus era falsa, era enganosa. Por quê? Porque as ânforas estavam violadas, elas tornaram-se impuras. Mas quando eles reconquistam, através das vitórias militares, e eles vão ao depósito e veem as ânforas violadas, e eles vão eliminando aquelas ânforas. Mas, entre tantas centenas de ânforas, eles encontraram apenas uma, no meio de todas elas, com o seu lacre, devidamente no seu lugar e sem manchas de toque de mãos de idólatras. Então eles viram que aquela única ânfora era a única que estava devidamente pura. E eles pegaram daquela ânfora, abasteceram a menorá, o candelabro de 7 braços no templo, no Beit Hamikdash, o segundo templo. E aquela ânfora daria apenas para um dia, apenas uma noite, para permanecer acesa. E depois não tinha mais ânforas para poder alimentar as chamas. E aí aconteceu o grande milagre. O que era para ficar aceso por uma noite apenas, permaneceu acesa durante 8 noites consecutivas, até os Kohanim poderem, de fato, preparar uma nova remessa de azeites devidamente puros para poder sustentar, alimentar as chamas da menorá no Beit Hamikdash. Então esse é o grande milagre realmente de Hanukkah. As luzes, que era para ficar acesa apenas um dia, na menorá de 7 braços, as 7 chamas, ela permaneceu acesa durante 8 dias.
Este é o milagre, o grande milagre de Hanukkah. Por que que esse milagre é enfatizado e não o milagre militar, das vitórias militares contra o grande exército? Qual é? E por que que dá mais valor à vitória, por assim dizer, das luzes terem permanecido acesas por 8 dias? Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher hakol yabed baru. Porque a vitória essencial é a espiritual. Sem a vitória espiritual, não há vitórias outras. Elas se tornam seculares. Porque o intento, o objetivo dos gregos e sírios, os seleucidas, era que realmente o povo judeu viesse realmente para o helenismo, ou seja, serem assimilados pela cultura grega síria, serem assimilados pelas suas idolatrias, serem assimilados pelas suas libertinagens, e dessa forma eles abandonariam completamente consciência de Deus, consciência de família e consciência de liberdade. Então tornariam-se realmente, espiritualmente, escravos. Não existe pior escravidão do que a espiritual. Você tira por imagem o que significa isso? É exatamente a questão aí, né, dessas pessoas que se tornaram escravas de um sistema socialista comunista que acreditam piamente que é o melhor sistema que existe. Você vê aí o que é ser assimilado, muito bem enganado pelas ideologias, por estas coisas todas que estão aí, que levam as pessoas cada vez mais de mal a pior, de abismo a outros abismos. Esta é uma escravidão que começa no campo espiritual. Depois, a escravidão física, ela acontece automaticamente. E aí você vê as pessoas virando o quê? Massa de manobra. E o povo judeu nos deu o exemplo. E nós também precisamos seguir esse exemplo sem sombra de dúvidas. Então, por isso, as vitórias não estão no poder da força do braço ou das pernas dos guerreiros em marchar, mas a nossa força e as nossas vitórias, elas estão única e exclusivamente fé e confiança em Deus. E é com isto que nós poderemos, sem sombra de dúvidas, contemplar a vitória do nosso povo brasileiro e do nosso Brasil sobre o tapete vermelho e as suas ideologias e o seu sistema perverso, assassino. Fé e confiança em Deus. Por que você acha que o sistema aí, e eles estão se revelando aí dia a dia, né? Achando que vão tomar o poder e que vão aí fazer o que bem entendem? Por que vocês acham que eles estão aí cada vez mais focados nas suas ideologias e no seu sistema e colocam Deus de lado? Porque eles acham que vão poder mandar e desmandar e que Deus não está vendo nada. Entendeu? Que o povo está aí clamando a Deus e eles estão achando que isso é uma piada. Mas, como outrora, o faraó, Naamã e também, aqui o caso específico, os gregos e sírios, contemplaram que os que confiam em Deus, Salmo 11, que é a nossa prece de hoje, os que confiam em Deus, os justos. Ah, mas eu não sou perfeito. Não tem problema. Você confia em Deus? Quando nós confiamos em Deus, Deus olha para nós como justos. Por isso, quando o nosso clamor vai para Deus, o único que está acima de tudo e de todos, então para Deus você é um justo, porque você está pondo a sua confiança no único e o verdadeiro Deus, de onde vem o único e verdadeiro socorro e salvação. E os ímpios e os perversos, como diz a prece do Salmo 11, Deus, o soberano,
ele rejeita os ímpios e os perversos. E eles não terão nenhuma vantagem para o mundo vindouro. Então, por isso, é melhor confiar em Deus do que no homem. É melhor confiar em Deus do que nos sistemas, porque eles nada fazem sem a permissão de Deus. Ok? Então, por isso, Brasil, brasileiro, rumo à bênção e à vitória, que só vem do nosso Deus. Baruch Hashem. Então, amados, a nossa Shabbat Shalom hoje vai para o José Carlos, lá da região de Santos e São Vicente, São Paulo, a Marli Estael, Vitória, Espírito Santo, o Abimael Amorim, lá da cidade Glória do Goitá, no Pernambuco, o Bruno, lá de Manaus, Amazonas, Cláudio, lá do Jardim Botânico, Distrito Federal, Valdeli Lima, o Paulo Márcio, lá de Fortaleza, Ceará, o Gilvan Freire Lima, lá da cidade de Paulo Afonso, Bahia, o Claudemir Messias, de Goiânia, Goiás, a Edjane Ribeiro, Recife, Pernambuco, a Eliana Ferreira, Nova Friburgo, né, cidade serrana, lá do Rio de Janeiro, o Natanael Félix, a Tereza Jacinto, Ribeirão Preto, interior de São Paulo, a Solange Cândido, aqui da região de Ribeirão Preto, né, cidade Santa Ernestina, né, o nosso Shabbat Shalom, a Luciana Rodrigues, lá de Marília, a Edilane Minorelli e o Claudemir, né, o casal aqui de Bauru, a nossa região, a Carla de Costa, Vila Velha, Santa Catarina, quem mais está por aqui? E mais alguém por aí, dá um shalom aí, amados, que... Ok? Baruch Hashem. Então, amados, é a nossa 7ª lição de hoje, a nossa 7ª liá, finalizando a nossa paraxá da semana. Estamos no capítulo 40 de Bereshit, Gênesis, do verso 1 ao 23, é a nossa conclusão da nossa paraxá da semana. Então, nós temos aí, né, Yosef foi enviado para a prisão calabouço. Então aqui Yosef vai interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro do rei. E então as lições para nós hoje está da seguinte forma. Então, depois, né, de Zuleika, a mulher de Potifar, difamar, né, de forma muito intensa Yosef, certo? Então o Potifar ele acaba enviando realmente Yosef para a prisão. Vimos aí que entre uma coisa e outra, né, havia, por assim dizer, né, no meio do deserto, uma pequena flor, né, no meio da escuridão, uma pequena faixa de luz, ou como diz, né, no fim do túnel, uma luz, né, uma saída, como diz o outro. Então, Rashi e os nossos comentaristas falam que, né, esta luzinha, né, por assim dizer, na vida de Zuleika, a mulher de Potifar, é que depois que ela teve a certeza que não haveria possibilidade nenhuma dela ser a mãe dos filhos de Yosef, então, que pelo menos fosse com a filha, né, onde nós vimos aí a filha de Diná, Zuleika e Potifar não sabiam, né, realmente a ascendência, né, de Asinat, né, que vinha ali da casa de Yosef, né, que ela seria a própria sobrinha de Yosef, né. Então ela não sabia disso daí. Então, né, esse pequeno facho de luz brilhando no meio da escuridão. Então, segundo Rashi, os nossos comentaristas, Talmud Mishnah, fala que Zuleika tomou a decisão. Então, vou arrumar um jeito para ele ficar preso, ele não voltar para a casa dele. E assim, a hora que a minha filha estiver devidamente preparada para o casamento, então, vou arrumar alguma desculpa para tirar José do calabouço, e ele casa com a nossa filha, e assim eu vou poder cuidar dos filhos de Yosef, como diz parcialmente a visão escrava que ela acabou ficando da astrologia,
né? Então, através da difamação, ela consegue o intento e Iosif vai para a prisão, né? Nesse sentido, como estava muito em foco, né, a difamação de José, então o que acontece? Deus providenciou um grande escândalo para poder encobertar realmente a difamação de Zuleika. Então, o grande escândalo que aconteceu no reinado foi que o faraó mandou para o calabouço o seu copeiro e o seu padeiro, com a acusação de que eles estavam tentando matá-lo. E isso foi um enorme escândalo em todo o Egito, né? Então tentaram matar o faraó. Aí a fofoca, os comentários foram nos 4 cantos do Egito. Então aí esqueceram de Iosif. Esqueceram da difamação de Zuleika contra Iosif. E o foco foi aquele, né? Tentaram matar o faraó. E o copeiro e o padeiro foram para a prisão com essa acusação. Aí você imagina realmente as fofocas, né? E aquilo tudo que foi acontecendo ali no meio do Egito, ok? Então, nesse sentido aí, então eles acabam caindo lá no calabouço, né? E aí os nossos mestres, né? Eles comentam, entre outras coisas, dizendo, né? A reação natural de Iosif, que foi para o calabouço injustamente, né? Uma reação natural de alguém que foi penalizado injustamente é acabar ficando ali, né? Nas suas lamúrias, nos seus queixumes, né? Às vezes entra em depressão, né? Às vezes se isola de tudo, de todos, né? Perde a fome, a vontade de se alimentar, perde a força da reação, né? Se entrega ao seu próprio fracasso, porque sendo condenado injustamente não tem o que fazer. A justiça é o último fronte, é a última barreira para que seja estabelecida a verdadeira justiça. E quando a justiça ela se corrompe, no que vão se refugiar? Por isso está escrito, né? Quando o justo reina, o povo se alegra. Por quê? Porque há justiça correta e verdadeira. Mas quando o perverso reina, o povo se lamenta e chora, padece. Por quê? Porque a justiça se corrompe. E quando a justiça se corrompe, tchau. Tchau. É só você dar uma olhada ali naquele país ali vizinho, chamado Venezuela, e você tira uma noção o que é o fim da verdadeira justiça. E você acha que não estão querendo estabelecer isso por aqui? Analise. Você é inteligente? Analise. Eu não me meto em política. Problema seu. Mas você vai sofrer as consequências más do mesmo jeito. E a hora que a desgraça bater na tua porta, não adiantará nada você dizer, não, eu não tenho nada com isso, eu não fiz nada. Eu não tomei partido nenhum, eu não falei nem de A e nem de B, eu fiquei em cima do meu muro e pronto. Se a injustiça, ela pune o justo, imagine o injusto. Tolice. Você achar que, sendo omisso e indiferente, não vai chegar até você. Chega. E como chega? Falta alimento. Você acha que só na tua casa que vai ter alimento? Porque você foi omisso? Ficou em cima do muro? Falta combustível. Você acha que só o seu carro que vai ter combustível porque você foi omisso? Por isso, nós precisamos cada vez mais, com fé e confiança em Deus, estarmos preparados para aquilo que Deus nos orientar a fazer. Os macabeus estavam bem afinados com Deus e quando precisou agir
de forma contundente, agiram. Os nossos rebes passaram por momentos muito difíceis atrás da cortina de ferro, mas não se acovardaram. Não se acovardaram. Pesquise e veja. Então, Iosif teria todas as desculpas, por assim dizer, ser omisso, ficar em cima do muro, ficar indiferente com as pessoas, não vou fazer mais nada, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, e não sei o que, se entrega aos seus queixumes, né? E acaba se afogando nas suas próprias lágrimas, por assim dizer. Mas José não fez isso. Ele não abaixou a cabeça. E quando o copeiro e o padeiro caíram lá na prisão, né? Ele ficou atento. O carcereiro deu a ele todas as responsabilidades do cárcere para cuidar realmente dos presos, para cuidar daqueles que estavam ali encarcerados. Então, Iosif, ele não se entregou à sua injustiça e ficou com seus queixumes e mimimi. Ele reagiu. Não se entregou à depressão, não ficou deprê. Entendeu? Lutar é a melhor forma de sair da depressão. Resistir, insistir, seguir em frente e não se entregar à derrota. Iosif fez isso. E então, dessa forma aí, os nossos mestres dizem assim, devido a este único ato de bondade, qual o ato de bondade? Iosif, ele cuidou não somente de todos os presos, mas ele cuidou do copeiro e do padeiro, dando a eles a devida atenção, dando a eles a alimentação correta, no horário correto, etc. e tal. Mas teve um dia que eles acordaram, amanheceram diferentes. Os semblantes deles estavam muito perturbados. Então, Iosif, como nos diz aqui no capítulo 40, verso 7, por que suas faces parecem tão apreensivas hoje? Então, essa sensibilidade de Iosif para com o copeiro e o padeiro foi um ato de bondade. E nesse ato de bondade, Iosif foi eventualmente redimido, levando-o a salvar todo o povo egípcio da fome, toda a sua família da fome e todas as nações existentes naqueles dias da fome. Então, um simples ato de Iosif repercutiu por todas as nações dos seus dias e depois, como nós já vimos ontem, acabou e continua repercutindo por todas as gerações posteriores, por causa de um simples ato de bondade. Então, nós temos duas lições, como dizem os nossos mestres. Primeiro, nos ensina como é importante se preocupar com os outros. Enquanto você se preocupa só com você mesmo e não com os outros, você está entregue à sua própria escravidão. Você tornou-se escravo de você mesmo. Mas a partir do momento em que nós nos preocupamos com os outros, nós somos livres. Não fomos assimilados pelo sistema. Enquanto haver o verdadeiro amor fraterno, ame o teu próximo como você ama a si mesmo, que está escrito em Levítico, um dos 5 livros da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Capítulo 19, verso 18 de Levítico. Ame o teu próximo como você ama a si mesmo. Ponto. Quando nós praticamos isto, nós rompemos os grilhões do sistema. Nós rompemos a força do sistema. Nós destruímos, derrotamos o sistema. Por que você acha que o sistema quer que as pessoas percam consciência de Deus, de família e de liberdade? E como que é que eles exercem o domínio? Medo,
pavor, ameaças, perseguições e morte. É um ingrediente, juntando, se torna um ingrediente em que eles se deliciam de ver o povo realmente como um gado fechado sob o domínio deles. Por isso que ele quer que você não tenha consciência de Deus, consciência de família e liberdade. Segunda lição, nunca devemos subestimar o poder de um único ato de bondade. Você não pode subestimar. Ah, mas o que eu faço é insignificante. Não é insignificante. Por mais simples que seja o teu ato de bondade, ele vai reverberar por todo o cosmo, por toda a Via Galáxia, por toda a atmosfera do mundo físico e do mundo espiritual. Você rompe todas as barreiras com um ato simples de bondade. Por isso não podemos menosprezar nenhum ato, por mais simples que seja, de bondade. Então a sensibilidade de Iosif, a angústia daquelas duas pessoas, né, a quem ele tinha todo o direito de menosprezar, porque ele estava sendo injustiçado, levou a salvar não somente todo o Egito e o seu povo, mas levou a salvar a sua família e as nações existentes daqueles dias. Ou seja, Iosif, nos seus dias, ele foi o salvador do mundo. Ele salvou milhões e milhões de pessoas por causa de um ato simples de bondade, de sensibilidade em poder ajudar alguém. Por isso, não menospreze em hipótese nenhuma realmente um simples ato de bondade. Tem muito efeito em todo o universo, ok? Então, nesse sentido, né, o copeiro sentiu confiança em Iosif e contou para ele o porquê ele estava com aquele semblante tão pesado, carregado, taciturno, né? Estava perturbado, né? E então ele conta a Iosif o seu sonho. E então ele fala, né, a partir do versículo 8, cada um de nós tivemos um sonho, né? E o copeiro-chefe relatou o seu sonho a Iosif. Em meu sonho, ele dizia, havia uma videira bem defronte a mim. Na videira havia 3 ramos, tão logo seus brotos se formavam, suas flores floriam, e eu tomei as uvas e as espremi no copo do faraó. O copo do faraó estava em minha mão, eu tomei as uvas e as espremi no copo do faraó. E então eu coloquei o copo na mão do faraó. Então Iosif disse, este é um sonho bom. E os 3 ramos simbolizam 3 dias. Em 3 dias o faraó restaurará você a sua posição de copeiro do rei. Ou seja, como que Iosif chegou à conclusão que os 3 ramos simbolizavam 3 dias? É porque, de fato, Iosif, ele fez uma análise com a menor medida de tempo. E naquele momento, a menor medida de tempo não eram 3 meses, nem 3 semanas, nem 3 anos, mas eram 3 dias, a menor medida do espaço de tempo. Então ele compreendeu que em 3 dias ele, Iosif, seria solto. Deus estava enviando para ele uma mensagem subliminar, um enigma. E ele compreendeu a mensagem de Deus. Ele viu que o copeiro seria restabelecido em 3 dias, a sua posição original como copeiro do rei. E ele compreendeu ao mesmo tempo que em 3 dias Deus estava falando para ele, em 3 dias eu vou libertar você, José.
E quando o padeiro viu que o sonho, a interpretação do sonho foi algo razoável, ele contou a dele. E então o padeiro contou, né, para o Yosef, né, a respeito do seu sonho. Então ele disse, né, a partir do versículo 16, né, eu também vi em meu sonho que havia 3 cestos, né, 3 cestas de fino pão branco sobre a minha cabeça. No cesto superior havia toda espécie de alimentos cozidos que o faraó come, mas pássaros os estavam comendo da cesta sobre a minha cabeça. E Yosef disse, este não é um bom sonho. Então Yosef disse para ele, em 3 dias você será pendurado numa forca e os pássaros comerão a tua carne. Então passaram-se 3 dias e a ordem do faraó veio para o copeiro, a sua libertação e ele ser recolocado como copeiro do rei. Veio também a decisão do rei para com o padeiro. O padeiro foi para ser enforcado e ser pendurado. E ali os pássaros comeriam a sua carne. Até aqui, Yosef estava na posição ideal para receber a terceira ordem do dia do rei, que seria: libertem Yosef. Mas quando Yosef viu, naquele momento, o copeiro do rei sendo liberto, então Yosef diz para ele, ao copeiro do rei: lembra de mim quando você estiver junto do rei e fale para ele que assim como você veio para a cadeia injustamente, que eu também estou aqui injustamente. Eu fui vendido injustamente como escravo. E injustamente eu fui acusado de algo que eu não fiz e estou aqui no calabouço. Fale para o rei me libertar também. Foi nesse momento que Yosef, que estava no equilíbrio, ele, caiu. Porque ele lançou a sua confiança no copeiro. Ele interpretou o sonho do rei, aliás, o sonho do copeiro corretamente. Ele entendeu o enigma de Deus, a mensagem subliminar de Deus: em 3 dias você será libertado. Mas na hora que ele viu o copeiro sendo libertado, ele não aguentou. Já são vários e vários anos sendo penalizado injustamente. E naquele momento deu uma fraqueza e ele lançou a sua esperança no copeiro. Esqueceu-se nesse momento da visão de Deus. Em 3 dias você será libertado. Nesse, entre aspas, pequeno deslize, por assim dizer, então os 3 dias foram transformados em 3 anos a mais de cadeia para Yosef, porque ele tirou os olhos de Deus e colocou sua confiança no homem. Por isso está escrito: maldito é o homem que faz do seu braço a sua confiança, que significa que confia no homem e na confiança do homem ele abandona a Deus. Foi o que aconteceu nesse momento de deslize de Yosef. E então os 3 dias transformam-se em mais de 3 anos de prisão para ele. O tempo passa, o copeiro, ele vai realmente servir o rei. Deus faz com que ele de fato não se lembre de Yosef. E aí então os 3 dias para Yosef se transformam em 3 anos. Yosef reage de que forma? Agora sim, Yosef vai chorar, vai lamentar, vai dar cabeçada na parede, vai chutar o balde. Agora Yosef realmente vai blasfemar contra Deus, né? Agora ele se entrega de fato. Agora ele vai definitivamente
ficar entregue à sua depressão, à sua derrota e etc, etc, etc. Não. Ele não faz isso. Ele continua reagindo. Ele disse aos seus irmãos: eu reinarei sobre vocês. E por isso, esse deslize de Iosif não foi aprovado por Deus. Ele não estava ainda apto para ser o vice-rei do Egito. Ele ainda não estava apto para ser o salvador, por assim dizer, de todo o Egito, de toda a sua família e das gerações posteriores da sua família e das nações daqueles dias. Faltava um pouco ainda. Então, os 3 dias se transformam em 3 anos. E justamente por ele não se entregar e continuar reagindo de forma positiva, então os 3 anos se transformam em 2 anos e mais alguns dias. Esses alguns dias a mais representam o 3º ano. Como se ele tivesse cumprido o 3º ano completo. São 2 anos e mais alguns dias. Esses mais alguns dias representam o 3º ano. E então, a partir de amanhã, nós vamos entrar dentro desta história, dentro desta mensagem, e vamos ver a libertação de Iosif. Então, o que fica para nós aqui, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, diante desta situação, sobre o poder da ação, que é a mensagem central antes da libertação de Iosif. Então, apesar das suas terríveis humilhações, Iosif não se entrega, ele continua reagindo. Ele não olha de forma negativa para aquelas situações, ele não mergulha na sua própria dor, no seu próprio lamento, ele não mergulha no seu próprio fracasso. Muito pelo contrário, ele continua sensível espiritualmente. Ele continua com a sua sensibilidade espiritual à flor da pele, por assim dizer. Ou seja, ele não perde a sua conexão com Deus. Então, diante dessa situação aí, o que nós podemos falar conosco mesmo a respeito das nossas adversidades, das nossas lutas pessoais? Como que eu estou reagindo diante das minhas frustrações, das minhas aparentes derrotas? Como que eu estou sofrendo diante dos não que eu recebo na cara? Como que eu estou reagindo diante das injustiças que eu estou sofrendo? Eu perdi a sensibilidade espiritual? Eu perdi a minha conexão com Deus? E agora eu não olho para Deus, eu fico olhando para os fracassos, as injustiças, e eu me entrego a isso? Ou vou reagir? Elevar os meus olhos aos montes, de onde me virá o meu socorro, a minha ajuda? O meu socorro, a minha ajuda, não vem das montanhas, não vem dos poderosos, não vem daqueles que têm posses materiais e financeiras, não vem das montanhas, os príncipes, os poderosos, os juízes. O meu socorro não vem de nenhum príncipe, nenhum rei, nenhum governante. A minha ajuda, o meu socorro, vem daquele que está acima de tudo e de todos, porque Ele é o único Criador. É Ele que criou as montanhas, é Ele que criou os principados e potestades, é Ele que criou céus e terra, o bem e o mal, tudo é submisso a Ele. E, portanto, Ele é o único Adon Olam, o único Senhor soberano. Então, o meu socorro, a minha ajuda, vem dele. E Iosif,
Ele não olhou para estas coisas, ele olhou apenas para aquele que está acima das montanhas, acima dos céus, acima de tudo e de todos. E não perdeu a sua conexão com Deus, não perdeu a sua sensibilidade com Deus. E por isso, no seu simples ato de bondade, para com o copeiro, isso fez com que repercutisse em todo o cosmos, através de todas as gerações posteriores, que continuam os seus bons efeitos até os dias atuais. Como resultado disto, então nós podemos contemplar que, de fato, uma pequena boa ação, ela faz com que o seu efeito seja algo magnífico. Está acima de ser algo magnífico, porque quando se pratica uma boa ação, você está praticando justiça. E por isso, a tzedakah, ela também é comparado a um ato de bondade, um ato de misericórdia, um ato de caridade, um ato de justiça. E as recompensas de Hashem são muito boas, excelentes. E é por isso que vemos aqui, mais uma vez, né, que as consequências inimagináveis, por sua grande extensão de um simples ato de bondade, podem resultar realmente desta pequena ação de Yosef. Por isso, não perca as oportunidades que você tem de fazer, mesmo que seja um pequeno gesto de bondade, uma pequena ação de bondade. Não perca a oportunidade, porque Deus está te confiando para fazer algo que possa realmente ajudar a destruir e derrotar um sistema perverso que está aí diante de nós, para que as pessoas possam ser livres, como o copeiro assim o foi, para ser livres, para servir a Deus em todos os momentos da sua vida. Por isso, seja livre em Hashem, o único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. Ok? Pela graça bendita, hoje, às 19 horas e 28 minutos, estaremos aí transmitindo da Sinagoga Benei Noach, Jardim Silvestre 2, em Bauru, para o Brasil e para as nações, a Havdalah, o momento da separação do 7º dia para os 6 dias comuns, às 19 horas e 28 minutos. E a partir de amanhã, vamos continuar a grande odisseia de Yosef. Um pequeno gesto de bondade faz com que milhões, bilhões de pessoas sejam atingidas, no bom sentido, por um simples ato de bondade. Por isso, não tenha vergonha, seja forte, seja luz e pratique bons atos de bondade, de justiça. Shabbat Shalom, Shabbat Tov, uma semana abençoada com Hashem. Até mais.